Olá, turma, tudo bem com vocês? Bem, como eu prometi desde a primeira aula, né? Estou trazendo aqui para vocês a nossa ferramenta de simulação, né? Aquela que eu havia falado na primeira aula, o FluidSim da Festo, que é uma grande fabricante de dispositivos da eletropneumática e da eletrohidráulica, certo? Então aqui já está aberto a ferramenta, certo? Eu vou colocar no link aliás, na descrição desse vídeo, o link para vocês baixarem essa ferramenta, certo? Isso aqui é uma ferramenta de simulação, certo? Onde a gente vai poder colocar os componentes, né, de um elemento, os componentes de um sistema eletropneumático ou um eletrohidráulico, né? Você tem como baixar a versão para o hidráulico também. Essa aqui especificamente que eu estou usando é a versão para sistemas pneumáticos, eletropneumáticos, certo? Então aqui, ó, nós temos aqui, você abre aqui essa aba aqui, Pneumatics, né, quando você abrir a ferramenta, e aqui você tem elementos de alimentação, né? Você vai ter aqui que o elemento de alimentação do sistema pneumático vai ser um compressor, né? Então, os atuadores, como eu falei, né, os atuadores são os elementos que performam o trabalho. Então a gente tem aqui, o mais comum é o nosso cilindro, né? O cilindro de ação simples, o cilindro de ação dupla, né? Geralmente os cilindros eles têm uma mola de retorno, certo? Nós temos também aqui o nosso motor pneumático, certo? E nós temos o nosso cilindro de rotação, né? Que ele faz um giro aí de até 180 graus, né? E o motor que é 360 graus normal, certo? Além disso, dos atuadores, nós temos também as válvulas, né? As válvulas eletropneumáticas, né? Elas são acionadas por meio de relés, certo? Você tem aqui também, você tem como configurar suas válvulas, né? Inclusive, você tem como montar aqui, pegar a sua válvula aqui e abrindo a configuração dela, você vai adicionando características que sejam úteis, né? Então, pessoal, vamos logo começar, né? Mãos à obra. Primeiro você vai aqui na página em branco, né? Onde tem New em inglês, né? Você pode colocar a configuração em português também. Clicando aqui você abre essa área de trabalho aqui, essa tela branca, certo? Que é onde você vai montar o seu sistema. Então a gente primeiro vai montar o sistema mais simples possível, certo? Que vai ser com a fonte de alimentação, né? Com um compressor, um circuito compressor, né? Que ele fornece ar comprimido numa pressão regulada ao seu sistema, né? E daí você tem como controlar essa pressão, a direção desse fluxo de ar comprimido para acionar um dispositivo atuador, por exemplo, um cilindro, um motor, certo? Então vamos primeiro adicionar aqui o nosso compressor, certo? Aqui nós temos várias opções, tá bom? Tem compressor com a pressão variável, né? E vou pegar esse aqui que é o mais simplesinho, certo, pessoal? Esse aqui, ó. Então, pessoal, se você clicar aqui em cima dele com o botão direito, olha, se você só encostar aqui, ele já mostra algumas características. Ó. Mostra que a pressão de operação dele é 0,6 MPa. E a vazão dele seria aqui de 1000 litros por minuto, certo? Você clicar com o botão direito, você vê essas propriedades, você pode até alterar, né? Tá 0,6, mas você pode subir para o valor, né, dentro desse limite aqui, até 2, né? Então, vou colocar aqui onde estava, né, 0,6, certo? Digitar aqui que fica mais rápido, certo? E o fluxo, né, a taxa com que flui o nosso ar comprimido, você também pode alterar aqui, certo? Você pode alterar a unidade, né? Normalmente se usa essa aqui de litros por minuto, né? Você pode colocar aqui até 5.000 litros por minuto, né? Que é uma vazão aí bem grande, né? Vamos deixar no valor que está mesmo, de 1000 litros por minuto, certo? E você também tem como ver mais informações dele aqui, ó. Você mostra até uma imagem dele aqui de um compressor, certo? Com a válvulazinha que aqui você controla a vazão dele e a pressão, certo? Está escrito aqui em alemão, certo? Mas dá para entender, assim, olhando para os números, né? Você vê do que se trata, né? Aquelas mesmas informações que eu mostrei agora há pouco. Então, pessoal, o próximo passo aqui é a gente adicionar um atuador, né? O atuador vai ser aqui, vamos colocar aqui um cilindro, certo? Vamos puxar aqui um cilindro para cá. Ok, então pessoal, esse cilindro aqui, ele é um cilindro de ação simples, certo? Porque ele só tem uma entrada, certo? De fluido, né? De ar comprimido, e ele tem uma mola aqui, certo? Então, você entra com ar comprimido, quando você tirar esse ar comprimido desse espaço aqui, a mola vai fazer ele retornar, certo? Mas você tem como editar também ele aqui, ó, em propriedades,
você quiser tirar a mola, né, tá aqui ele, se você quiser tirar a mola, você desmarca aqui, ele fica sem mola, certo? Então, para ele voltar, ele só voltaria para a posição inicial se você aplicasse outro fluxo de ar comprimido aqui. Aí teria que ser um cilindro de ação dupla, né? Você marcaria essa opção aqui, Double Acting, que aí você tem as duas opções aqui, certo? A gente vai construindo ele, modificando, né, ao longo da aula, certo? Vamos colocar ele aqui que ele seja um cilindro de ação simples, certo? E que ele tenha assim, essa mola de retorno, tá? Para ele voltar. Então vamos lá. Primeiro, olha, basicamente a gente precisa saber o quê? O que é que a gente quer fazer com esse sistema? Eu quero que esse sistema, quando seja ligado, ele entre ar comprimido aqui e esse cilindro ele vá para frente, certo? Você tem como ver as propriedades dele aqui, ó. Alguns parâmetros, né? O comprimento dele aqui, ele é de 50 milímetros, certo? 5 centímetros, certo? O diâmetro do pistão é 20 milímetros, certo? Você tem a área do pistão, a área do anel. Você tem algumas informações aqui também sobre o peso dele, certo? Informações da força, certo? Então, isso aqui você pode alterar, né? De acordo com a aplicação que você tiver fazendo, né? E aqui tem descrição do componente, aqui você tem aqui várias opções de cilindro, né? O mais simples é o que a gente vai usar, né? A gente tem aqui cilindro de ação simples com mola, cilindro com amortecedor, né? Variável, aqueles que a gente já tinha conversado, se não me engano, na terceira aula, certo, pessoal? Então, ó, se a gente fizer essa ligação aqui, ó, daqui para cá, então, já está ligado diretamente. Então, teoricamente, ó, se eu iniciar o sistema aqui, dar um start, o ar comprimido ele já vai entrar direto para o meu cilindro, ele já vai acionar, ele já vai para frente, certo? Então, e vai ficar lá, né? Porque não existe nenhuma válvula aqui, não existe nenhum botão para que esse cilindro, não existe uma saída para que o ar volte, né? Vamos testar aqui, ó. Então ele foi. O sistema aqui do jeito que ele está, bem simples assim, eu tenho uma ligação direta entre a alimentação e o cilindro, né? Então, não existe uma forma desse cilindro voltar, né? Porque o ar comprimido está aqui fazendo pressão, uma pressão mais forte que a força da mola de retorno, então ele vai ficar nessa situação, certo, pessoal? Então daí eu não tenho como mexer nesse sistema, só se eu cortar a alimentação aqui do ar comprimido, certo? Então, daí a importância do próximo passo, que é a gente usar as válvulas, né? É para isso que existem as válvulas, para a gente ter um certo controle de como é que a gente vai fazer esse sistema ser reversível, né? Como é que ele volta às configurações normais. Então você vai aqui em válvulas, né? E daí você pode ir nas válvulas que são mais comumente usadas ou você pode configurar a sua própria válvula, né? Lembrando, né, de que válvulas, a que eu estou falando aqui, são aquelas válvulas direcionais, né? Que você só direciona para qual canal o fluxo ele vai, né? Então tem as válvulas 2x3, né? Tem a válvula 3x2, 3x2, 2x2, 5x2 e por aí vai, né? A gente vai escolher aqui a válvula mais simples, certo? Que é essa aqui, a válvula de duas vias, né? Válvula 2x2. Aqui a gente pode ver algumas características dela também, certo? A gente vê aqui que ela é uma válvula de dois caminhos, né? De dois canais, né? Tem um para entrar e tem um para sair, certo? E você tem como definir também como é que você vai acionar essa válvula, certo? Você vê que ela tem um lado esquerdo e um lado direito, né? A gente vai colocar o botão aqui pelo lado direito, certo? Digamos que ela seja por acionamento manual, ou seja, apertando o botão ou uma alavanca que você aciona ela, certo? Então aqui já apareceu o nosso botão, né? A nossa alavanca. Você colocar aqui, ó, pode ser qualquer um deles, ok? Você também tem como acionar através de um solenoide, né? Através de um relé, mas a gente vai ver isso mais adiante, certo? Vamos colocar aqui manual mesmo. E aqui a gente coloca que ela tenha retorno por mola do lado direito, ou seja, quando eu tirar o acionamento, a mola faz a válvula retornar para a posição inicial dela. Então a mola apareceu aqui, certo? Então ó, aqui nós já temos a nossa válvula configurada, falta só ligar, certo? Ligando aqui, a alimentação na válvula e a válvula no nosso cilindro. Então pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu apertar esse botão, quando eu iniciar o sistema, né, der o start, o ar comprimido ele vai querer entrar aqui, mas não existe caminho, né? Aqui está aberto, né? Então eu vou precisar apertar esse botão aqui para que esse canal aqui ele venha para a direita e abra o caminho aqui, para que o ar comprimido ele
ele entre no cilindro, né, e ele possa ser acionado, né? Ok? Quando eu tirar o dedo daqui do botão, essa mola vai fazer a válvula voltar para a posição inicial e esse caminho aqui ele vai ficar fechado de novo. Aqui não vai ter passagem para o ar comprimido voltar. Então, na prática, essa válvula ela vai ficar, esse cilindro ele vai ficar acionado, porque não vai ter como voltar, né? Vamos ver aqui, vamos testar. Ok, ó. Você vê aqui que o ar comprimido aqui, a linha azul, né? Ela barrou aqui na válvula, porque não tem para onde ela ir. E aqui não chegou nada, né? Não chegou nenhum ar comprimido. Então vamos apertar o botão aqui. Você pode, mantendo o botão pressionado, aí você tem o ar comprimido sempre passando aqui, né? E preenchendo aqui, fazendo pressão no cilindro. Se você soltar o botão, a válvula vai voltar para a condição inicial dela, né? Esse caminho aqui vai ser aberto de novo, então você não vai ter passagem do ar comprimido, mas também não vai poder esvaziar o ar comprimido que ficou no cilindro, né? Então ele vai ficar na posição aí para sempre, né? Até você esvaziar esse ar comprimido dele. Tá? Ele não voltou, ele continua lá, certo? Então a gente precisa melhorar esse sistema, né? Para que ele volte à condição normal. Vamos aqui dar um stop. Então, uma solução seria a gente mudar esse cilindro para ser de dupla ação, né? A gente poderia botar uma saída aqui nele, uma saída de escape para o ar, né? Ou a gente poderia mudar essa válvula aqui para uma válvula melhor, né? Uma válvula melhor para essa aplicação. Vamos pegar essa válvula aqui de 3 vias. Aqui. Pronto, aqui. Ok. Essa válvula aqui nós temos como controlar melhor a ação desse cilindro, certo? Por quê? Eu vou fazendo a ligação aqui, certo? Ela vai ter uma característica mais interessante. Eu tenho como colocar aqui um caminho de escape para que o gás, para que o ar comprimido, né? Quando a válvula for desacionada, ele volte por esse caminho aqui. Então vamos configurar a nossa válvula, né? A descrição dela aqui, ó. As válvulas comerciais, né? Fabricadas pela Festo, certo? Então a gente vai colocar aqui a mesma coisa, né? Vamos colocar aqui que ela é acionada manualmente, certo? Que ela tem um retorno por mola, tá bom? Ok. E daqui a gente bota nessa saída, a gente coloca aqui a gente pode colocar um escape, né? Esse símbolozinho aqui que seria justamente a válvula de escape para o ar voltar, né? Você pode colocar inclusive com um silenciador, que é esse símbolo aqui para que ele não faça aquele barulho de gás, né? Aquele que muitas vezes incomoda o ambiente de trabalho. Então vamos dar OK aqui e vamos dar Start no sistema. Quando a gente der Start no sistema, a mesma coisa. O ar comprimido ele vai querer entrar na válvula, mas não tem para onde ele sair, né? Então ele vai ficar só aqui. Quando você aciona o botão, a válvula vai para a direita e daí você cria um canal aqui, né? Essa seta para cima ela vem para cá e daí você cria um caminho para o ar comprimido entrar no cilindro, certo? E daí ele é acionado, ele atua para a direita, certo? Quando você tirar o dedo, a mola vai fazer a válvula voltar e ele volta para essa posição inicial aqui. Então, ó, o caminho ele já tem um retorno do gás, né, do ar comprimido de volta para esse escape, né? Então a mola vai poder empurrar o cilindro de volta e o ar que estava no cilindro vai voltar para o escape. Então assim nós temos como fazer o cilindro voltar à posição inicial, certo? Vamos dar o Start aqui. Ok. Vamos segurar aqui o botão. Ok. Acionou. E agora se eu soltar, ele volta. Vê? Então pessoal, isso aqui seria um sistema muito básico, certo? Só para a gente começar. Mas a gente vai montar aqui outros sisteminhas, aumentando essa complexidade até a gente chegar em alguma aplicação industrial, certo? Certo, pessoal? Então esse sistema aqui seria para que o cilindro voltasse através da mola, né? A válvula voltasse também através da mola. Mas se eu quiser que ele só volte à posição inicial através se eu pressionar outro botão, né? Então é só eu mudar aqui a configuração dessa válvula também, ó. Eu vou tirar aqui a mola dela, né? E vou botar outro botão aqui do lado direito, certo? Então aqui, desse jeito, ela vai para a direita quando eu aperto aqui, né? E fica, né? Porque a nossa válvula não tem mais aquela mola que faz ela retornar para a posição inicial. Então o fluido ele continua aqui.
Mas se eu apertar esse botão aqui, ela volta. Então eu tenho que controlar agora esse cilindro através de 2 botões, né? Então, dependendo da aplicação, você só vai querer que volte se você apertar outro botão, né? Mas também dependendo da aplicação, você pode tirar o botão e fazer ela voltar automaticamente, né? Pela ação da mola, né? Você aperta aqui, quando você tira o dedo, ela volta normalmente. Outra coisa que você pode fazer aqui, certo? Para ter o mesmo efeito, você pode, por exemplo, usar um cilindro de dupla ação, um cilindro que vai e que volta, né? Vai aqui nas propriedades, coloca dupla ação, certo? Então ele já mudou aqui, ele tem entrada pela esquerda e pela direita, né? Dentro dele. E a gente pode colocar aqui uma válvula, por exemplo, essa do tipo, essa de 5 vias, certo? Então aqui, ó, a gente coloca a nossa entrada, né? Nossa entrada de ar comprimido. Conecta ela bem aqui, nesse do meio, né? Aqui nesses outros 2 a gente pode colocar a saída de escape, né? Deixar aqui sem o silenciador, né? Fazer diferente esse. Assim. Ok, e aqui a gente liga, né? Liga no lado esquerdo e esse aqui no lado direito do cilindro, certo? Falta só a gente colocar os botões aqui na nossa válvula, certo? Vamos lá, colocar acionamento manual do lado esquerdo e do lado direito sem mola, certo? Então, dando start aqui, a gente já vê que inicialmente ele já entra o ar comprimido aqui do lado direito do cilindro e ele fica do jeito que está, né? No estado de repouso. Mas se eu apertar esse botão aqui, essa válvula vai mudar de status, né? Ela vai para a direita e vai abrir o caminho para que essa passagem aqui venha para cá e esse lado do cilindro encha de ar, né? E esse outro lado aqui vai mudar a direção também, certo? Do caminho, né? Da via. E ele vai, o ar comprimido que está desse lado direito, ele vai voltar, vai descer e vai para essa via de escape aqui. Vamos lá. Ele foi, mudou a orientação, entrou o ar por aqui e o que estava desse lado direito saiu para essa via de escape. Se eu apertar esse outro botão, ele inverte o movimento. Então eu tenho como controlar o movimento desse cilindro, 2 botões aqui, né? Sendo que o ar comprimido ele fica variando, entrando pela esquerda ou pela direita, né? De acordo com o meu acionamento manual aqui, certo? Então, pessoal, outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui, nesse mesmo circuito, é substituir esse cilindro por um motor, certo? A gente pode procurar aqui nos atuadores, né? O nosso motor pneumático. A gente rotaciona ele aqui, certo? Tira esse cilindro. Vamos colocar aqui o nosso motor, certo? E aí a gente faz as ligações nele aqui, certo? Liga desse lado, do lado direito também, certo? Dessa forma, do jeito que está aqui, usando essa válvula, a nossa entrada de pressão, né, de ar comprimido, ela já está direto aqui do lado direito. Então, se eu der start aqui, o motor ele já vai girar, imediatamente ele já vai girar no sentido anti-horário, certo? E ele só vai mudar a direção do giro quando eu apertar essa válvula aqui, certo? Não é uma aplicação interessante, né? Seria mais interessante se a gente pudesse controlar a direção para a qual o motor vai girar, se ele vai girar horário ou anti-horário, certo? Vamos fazer um teste aqui inicial. Então, como eu falei, ó, só fiz ligar aqui, dar start, entrou a pressão, o motor está girando aqui no sentido anti-horário, aqui ele gira para o outro lado, certo? E se eu apertar aqui, ó, ele gira gira para o outro lado, certo? Mas acho que é pouco sofisticado esse sistema. Talvez seja melhor a gente mexer aqui nessa nossa válvula, certo? A gente pode aqui nas propriedades dela, a gente pode colocar mais uma etapa aqui nessa válvula. Vou colocar uma etapa intermediária aqui, ó. Eu tirei essa aqui, ó, e vou colocar uma etapa intermediária. Vou colocar essa aqui, por exemplo. Vou colocar essa aqui. Então aqui, ó, aí na terceira etapa eu coloco aquela que estava antes, ok? Dessa forma, quando eu acionar o sistema, o motor ele vai ficar parado, né? Porque ele vai estar ligado aqui nas saídas do escape, certo? Então só realmente quando eu apertar um lado ou outro é que ele vai girar para o lado que eu escolher. Então ó, já mudou aqui a cara da minha válvula. E se eu apertar aqui o Start, né? Os 2 terminais do nosso motor eles estão ligados aqui no nosso escape, né? A gente pode ver aqui algumas informações desse motor, né? Então vamos ligar aqui para ver o funcionamento, certo? Liguei,
o ar comprimido ele tenta entrar na válvula, mas não consegue, né? Porque não tem por onde ele passar, certo? Então aqui está zero a velocidade do motor. Se eu apertar esse botão, a válvula vai para a direita e aí nós teremos a passagem do ar comprimido para o lado esquerdo e o motor ele vai girar no sentido horário, certo? Vamos lá. Tá aí. Aí se eu liberar esse botão, ou se eu apertar o outro, se eu liberar esse botão, ele cai para zero. Se fizer desse lado, do mesmo jeito, só que o giro do motor agora vai inverter, vai ser no sentido anti-horário. Acionei, cai para zero. Então, pessoal, para finalizar, agora nós vamos acionar esse motor, certo? Através de um circuito de comando. Assim a gente não precisa ficar sempre apertando esse botão aqui, né, na válvula próximo do motor. Mas a gente pode ter um circuito mesmo distante, que a gente tendo um painel ali de comando, né, com as botoeiras, a gente consegue acionar esse motor aqui, certo? Então, de forma mais fácil, né? A primeira coisa a ser feita é a gente mudar a forma de acionamento aqui dessa válvula. Não vai ser mais manual, certo? Vai ser acionada por solenoide, certo? Vai ser acionada eletricamente. Então vamos colocar aqui o solenoide, certo? Esse símbolozinho aqui já mudou a válvula, ok? Então o solenoide do lado esquerdo é o Y1 e do lado direito é o Y2. Então o que a gente precisa fazer agora é criar o nosso circuito de comando, certo? Um circuito elétrico simples. A primeira coisa a ser feita é a gente colocar a nossa alimentação, né? Vamos colocar aqui uma fonte de tensão de 24 volts, certo? O terminal positivo, terminal nulo, certo? E aqui a gente coloca nossas botoeiras agora, né? A gente vem aqui em switches, né? Switch é as botoeiras. Então a gente vem para as botoeiras manuais. Então a gente vai colocar aqui uma botoeira de detenção, né? Normalmente aberta aqui para acionar a solenoide Y1, né? Então eu vou chamar aqui essa botoeira de B1, certo? Vou chamar essa botoeira de B1. Vou criar outra botoeira aqui do lado e vou chamar ela de B2 então, certo? B2. Certo? Então a gente agora faz a ligação aqui na nossa fonte. Fazer a ligação. Ok. Aqui embaixo a gente vai colocar a nossa válvula, certo? O nosso solenoide. Vamos procurar aqui os relés. Tá aqui, ó. Aqui vai ser o relé que a gente vai acionar eletricamente e ele vai mandar um comando elétrico para a bobina aqui do solenoide aqui da nossa válvula pneumática, certo? Então só terminando de montar aqui o nosso circuito, vou chamar isso aqui de Y1 então, certo? Para ficar o mesmo nome lá do solenoide da válvula. Então eu vou criar aqui outro, puxa para cá, vou chamar ele de Y2. Y2. E aqui a gente fecha o circuito. Ok, né? Então vamos ver se deu certo aqui. Tem um errinho aqui que apareceu. Sempre que acontece algum errinho, alguma conexão errada, ele dá uma mensagem. Você está dizendo aqui que existem componentes sobrepostos. Então eu vou apagar aqui um deles para a gente consertar. Tá aqui. Vou ligar aqui. Ok, e daqui eu vou ligar aqui. Vamos ver se resolveu, né? Resolveu. Então, pessoal, eu liguei, ó. A gente já vê que o ar comprimido já está entrando na válvula, mas ele não sai, né? Porque não tem para onde sair. Mas aí se eu apertar o botão 1, né, ele vai energizar o nosso solenoide, a nossa válvula solenoide aqui, que vai energizar a válvula aqui do lado Y1, certo? Aí ele vai girar no sentido horário. Vamos lá, vamos ver? Isso aí, girou no sentido horário. Aí se eu soltar o botão aqui, apertar de novo, né, para soltar o botão, ele continua, né? Porque essa válvula, ela é do tipo, ela só precisa de um pulso elétrico aqui para ser acionada, certo? Né, pessoal? Então o único problema aqui desse circuito é porque mesmo que você libere aqui o botão, ele continua, certo? Então, se eu apertar outro, ele vai e fica. Então, assim, teoricamente a gente nunca consegue desligar esse motor, né? Mesmo que eu tenha os dois botões desligados, ele continua girando aqui para o último sentido, né, que foi deixado. Então, pessoal, uma solução para isso seria só colocar a mola, né? A gente vai aqui na nossa válvula e coloca as molas aqui, mola de retorno nos dois lados. Então vai ficar bem mais interessante, porque agora ele
volta para a condição inicial dele. Apertei aqui, mas eu soltei, ele volta por causa da mola. Apertei aqui, girou para o outro lado, mas eu soltei, ele voltou por causa da mola, certo? Aí se eu apertar esse aqui e apertar o outro também, ele recebe fluxo nos dois sentidos e ele acaba se desligando, certo? Então, pessoal, é basicamente isso, né, que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, certo? Na próxima aula, a gente vai automatizar isso aqui. A gente vai usar sensores de forma que a gente não precise ficar apertando tantos botões para fazer o sistema funcionar, certo? E no final, a gente vai fazer um exemplo prático aí de uma aplicação industrial, certo? De uma esteira levando, por exemplo, algumas caixas e os cilindros mudando as caixas de uma esteira para outra, tudo isso automaticamente, sem precisar de nenhuma intervenção. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.